Então, pessoal, vamos lá hoje falar sobre a parte de altimetria, né? Rever alguns conceitos que a gente já viu nos outros assuntos, mas chegar até o nivelamento geométrico, né? Então, a altimetria, né, ou hipissometria também, um termo semelhante, né, em outra palavra associada à altimetria, que tem por finalidade a medida da diferença de nível. Vocês tiveram uma aula onde a gente fez a planaltimetria, onde a gente pôde, através de cálculos, medir a distância horizontal e através de outra forma de cálculo, obter a diferença de nível, que é a mesma distância vertical, né, entre dois ou mais pontos do terreno, né, fazendo as relações de seno e cosseno. Então, o nivelamento é uma operação realizada para determinar essa diferença de nível. Então, o que vocês fizeram na aula de planimetria, que vocês já viram já a altimetria também, né? Vocês já aprenderam a fazer os cálculos de diferença de nível. Né? Então, a altitude é a distância medida na vertical. Então, é a distância entre um ponto e outro, da superfície física da Terra. Então, você tem uma cota mais baixa e uma cota mais alta. E uma superfície de referência altimétrica, o nível médio dos mares. Então, isso é denominado de altitude. Você tem como referência a própria Terra, né? E a superfície de referência altimétrica, que no caso é o nível médio dos mares. Então, cota, aquilo que eu já havia comentado com vocês, cota é a medida ao longo da vertical de um ponto até um plano de referência qualquer. Então, por exemplo, você está num plano mais alto, até uma referência que é a superfície física, que no caso é a Terra, a superfície física, que no caso é a própria Terra. Né? Então você tem uma cota que está num lugar mais baixo até um lugar mais alto. Isso é denominado como. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o nível do mar. Então a altitude é determinada pelo nível do mar. Né? Então, por exemplo, nós estamos em Palmas a aproximadamente 240 metros a nível do mar. Então, a altitude até determinada cota, né? Até a superfície terrestre, na verdade. Né? Então, você tem aqui, ó, desde o nível do mar até a superfície terrestre. Onde nós estamos é aqui, Palmas. Aqui a altitude, nós estamos do nível do mar, aproximadamente aí, né? Se a gente pesquisar na internet, sei lá, 240, 250 metros. 250 metros a nível do mar. Né? Só uma suposição, não tenho ela em mente, mas acredito que é aproximadamente isso. Então, a partir do nível do mar. A cota é um nível qualquer, então, por exemplo, para a gente estabelecer uma cota, a gente pode estabelecer uma cota 100. 100, 200, 300, 400, 1000, que seja, né? E em relação à superfície terrestre. Por que você pode estabelecer? Porque você estabelece uma medida, por exemplo, 100, e você vai obter essa medida, que é a diferença de nível entre um ponto e outro, o que vai valer é a diferença do 100 até a próxima cota. Então, por exemplo, se você está na cota 100 ou cota 1000 e você desceu um metro, você vai, se tiver estabelecido que a cota é 1000, você vai para 999. Então, você tem que a diferença de nível é de 1 metro. Né? Então, então não tem problema você estabelecer isso. Curvas de nível são curvas que ligam pontos de mesma altitude. Então, por exemplo, altitude é onde tem a altitude 1 metro, a linha vai ligar, a curva de nível vai ligar todos os locais onde tem altitude 1 metro, né? Onde tem a mesma altitude ao cota. Pode ser mestras a cada 5 curvas ou intermediárias. Né? Referências de nível. Essas referências de nível são pontos fixos no terreno, que correspondem às cotas ou altitudes de um nivelamento. Podem ser artificiais, como é o caso aqui de um marco de concreto, ou naturais, como a soleira de um prédio. Então, planos de referência, então, a Terra pode ser referenciada de 3 formas diferentes. Nós já vimos isso lá em geodésia. Então, por exemplo, a superfície topográfica é a representação real da Terra, que nós já vimos, né? Então, a superfície topográfica é aquela que a gente consegue levantar real. A gente vai lá e delimita. A geodésia
considera o nível médio do mar, né? Então, por quê? Porque ela é uma representação, né, do geóide, a partir do nível da gravitação, né, da gravidade, né, obtida através de aparelhos, né, da Terra. O elipsoide de revolução no caso, o modelo matemático, né, usado que no caso aí é uma referência baseada em modelos matemáticos. Então, o geóide é a representação do campo gravitacional. Não fui muito claro, então o geóide, só voltando aqui, a representação do campo gravitacional. E a superfície topográfica é a representação. Então, tá aqui, ó, superfície física, o geóide, que é o campo gravitacional, e o elipsoide, que você vê que é certinho, é um modelo matemático. Os tipos de altitude, então. Então a gente ouve muito falar em altitude ortométrica, geométrica e ondulação geoidal. Então, a altitude ortométrica é a separação entre a superfície física e o geóide. Então, a referência que se tem, o H maiúsculo, que se tem entre a superfície física, que é o real, e o geóide, e uma referência a partir da superfície geoidal. A geométrica, o H minúsculo, já é entre a superfície física e o modelo matemático, né? Então, uma referência que a gente tem entre a superfície física, então ambas são a partir da superfície física e o modelo matemático, o elipsoide de referência. E a ondulação geoidal, que é o N, é a diferença entre a superfície elipsoidal, então o modelo matemático, com a superfície geoidal. Então o N são duas, tanto o modelo matemático como o campo gravitacional da Terra, né? Então são essas três. Então nessa figura, na ilustração aqui, ó, nós temos, né, a superfície topográfica, que é o real. Então nós temos uma referência aqui que é o P, da superfície física. Então, da superfície física, né, até o geóide, tem até uma medida aqui, ó, a montagem de um ângulo, né, é a altitude ortométrica, né, que é representado pelo H. Representado pelo H. Da superfície física até o elipsoide é a altitude geométrica, representado pelo H minúsculo, né? E entre o geóide e o elipsoide, nós temos a ondulação geoidal, né? Que é representado por N, entre os dois aqui. São as três referências de altitudes que nós temos. Então, a diferença de nível, que nós já vimos na aula anterior, é a diferença de cotas ou altitudes entre os pontos. Nós já fizemos esses cálculos lá, também chamado de distância vertical, né? Então, para os tipos de nivelamento. Então, agora nós vamos entrar em coisa nova, né? Então, a partir das cotas, da diferença de nível entre um ponto e outro, né, a gente consegue fazer o nivelamento do terreno, né? E existem três formas de fazer esse nivelamento. Um é através de o barométrico, né, que a diferença é determinada pela pressão atmosférica, né, entre pontos de altitudes da superfície terrestre, né? Eu particularmente nunca usei esse tipo. O nivelamento trigonométrico, aqui sim é possível a gente fazer nivelamento usando teodolito, clinômetros e estação total. É possível fazer o nivelamento a partir da trigonometria. E, né, aí está aqui, ó, né, o teodolito, né, aí ele tem aqui, né, a mira, que é a régua estadimétrica, né, ele tem o plano aqui, é formado um ângulo, aqui é o zênite, né, o ângulo divisado a partir do eixo do aparelho, formando com a linha de visão, esse é o zênite, e esse aqui é o ângulo vertical. Lembra lá que vocês fizeram o cálculo, né, que esse ângulo aqui, o aparelho dá o ângulo e você tem que diminuir de 90 graus, e aí sim você tem um ângulo vertical. É aqui, ó, essa ilustração representa melhor ainda, né? E aí você faz usando o teodolito nesse caso aqui, né? Pode perceber que é um teodolito, porque o teodolito você consegue movimentar o plano vertical. Já o nível, que é o próximo equipamento que a gente vai ver,
o vertical dele é fixo, né? Então, aí você tem aqui, ó, a altura do instrumento, né? A altura do instrumento e a cota. A cota aqui que é uma referência. Cota A e cota B. Né? Então, a cota A está aqui mais baixo, cota B está mais alto. Então, está subindo, né? Uma visada ascendente. Né? Então, aqui tem uma visada ascendente. Então, o mais utilizado, e esse aqui é o mais, né, preciso dos três, é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai obter os cálculos, vai ser usando o geométrico, né? É o mais preciso, realizado através de 3 visadas horizontais em um instrumento chamado nível. Eu acho que vocês já até viram o nível. Eu apresentei esses equipamentos num dia à noite lá no galpão para vocês. Pode ser realizado tanto pelo nivelamento geométrico simples. Então, o nivelamento geométrico ele é dividido em nivelamento geométrico simples ou composto, né? Então, o nivelamento geométrico ele é baseado na leitura das miras. Lembra lá que eu falei para vocês que a gente visualiza através da luneta do equipamento as miras. A mira estadimétrica, que é aquela régua estadimétrica que é toda fracionária, né, decímetro a decímetro, né, graduadas, e o equipamento empregado para este trabalho é denominado o nível. Né? Então, aqui nesse caso aqui, nesse tipo, a parte prática, né, nós usaríamos aí um equipamento chamado de nível. Né? Então, o nivelamento geométrico, como já comentado anteriormente, ele pode ser tanto simples como composto. Né? O simples é simplesmente você montar o equipamento e aí uma outra pessoa segurando a régua estadimétrica está avante, né? Avante, e você não precisa tirar o aparelho do lugar para poder pegar essa visada avante. Né? Então é baseado em apenas uma instalada do aparelho, né? Onde se consegue ter uma visão de toda a área. Né? Então existem outros métodos de você obter, né? Por irradiação também, né? Só que eu vou mostrar para vocês o mais simples, né? E o mais utilizado, né? Mas para a gente entender o nivelamento simples é aquele que você monta o nível. Então vocês se depararam lá com a parte de calibração, né? Instalar, colocar o tripé, instalar o equipamento e regular o equipamento ali, calibrar ele, nivelar, na verdade, através do nível de bolha, né? Você viu que é um pouquinho difícil, mas é prático, né? E aí você montou, e aí você não vai mais tirar esse equipamento desse lugar. Então isso é chamado do nivelamento simples. Já o nivelamento composto ele é empregado em áreas onde se tem que instalar o aparelho em locais diferentes, devido à grande extensão da área. Então, já nesse caso aqui, vamos supor que você está andando assim, ó, está andando num local que o relevo é mais acentuado. Então, apenas uma instalada de equipamento, você não vai conseguir pegar a outra cota lá do outro lado do muro. Então, você vai ter que pegar o equipamento, levar para outro local, né, e obter a medida. Então, nesse caso aí, esse tipo de levantamento é chamado de nivelamento composto. Por que composto? Porque você vai empregado em áreas que você tem que instalar o aparelho em locais diferentes. Né? O aparelho é o nível, tá? Nesse caso é o nível, não é a régua que está sendo levada em consideração. A régua pode ficar mudando. O que diferencia do simples do composto é instalar o equipamento. No caso do simples, o simples se mantém no lugar, e no caso do composto, o composto se muda de locais para poder obter a medida. Então, ó, o simples, né? Você tem aqui, vamos supor que aqui é visada de vante, né? Então aqui é vante e aqui é a ré. Né? Então a gente tem que obter as duas medidas para poder fazer o cálculo. Né? E no nivelamento composto, olha aqui, ó, tá vendo? Olha o que incide no composto, é isso aqui, ó. O equipamento estava aqui, né? Aí olha só, a visada desse equipamento para bem aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Instalar ele em outro local. Então esse é o nivelamento composto. Tá? Então a referência de nível no caso como eu já havia comentado, no caso do nivelamento, né, ela pode ser arbitrária. Então, assim como eu já comentei, pode ser 100, pode ser 1000. O ideal é que sempre coloque o número inteiro.
né? 10, 100, 200, 300, 1000, né? Um valor inicial elevado. Por que que pode ser 100, 200? Ah, professor, mas eu coloco aleatoriamente? Sim, porque o que vale é a diferença entre um ponto A e o ponto B em relação à diferença de nível. De modo que no decorrer do levantamento não ocorra cotas negativas. Então, por isso que você estabelece, né, números inteiros e positivos. Visada de ré, assim como a gente já fez os cálculos, né? Lembra lá do azimuth de Vant, azimuth de ré, rumo de Vant, rumo de ré. Então, ao se iniciar o levantamento, o nível de precisão é estacionado num ponto conveniente sobre ou fora da linha a nivelar. A visada é feita sobre a primeira estaca e, por convenção, é chamada de visada de ré. Então, no caso, eu estou instalando o equipamento aqui, a minha visada atrás é a visada de ré, né? Visada de Vant, aí sim, são todas as visadas que você vai obter através da leitura da mira, ou régua estadimétrica. Então, a ré está atrás, instalada atrás, você já obteve. Então, em seguida, você vai obter as visadas de Vant de acordo com o nivelamento que você precisa obter. É de 1 a 2 quilômetros, né, que seja a visada, né? E aí, ou menos do que isso, tanto que eu nem preciso mudar o equipamento de lugar. Vai depender, né? São chamadas de visada de Vant. Deste modo, para cada trecho de uma estação tem-se uma visada de uma ou mais visadas de Vant. Tá? São chamadas de visada deste modo para cada isso. Então, por exemplo, e quando você muda, então e outra coisa aqui que vale ressaltar é que quando você muda o equipamento de lugar, você tem que fazer a visada de ré novamente, porque você mudou ele de lugar, né? Então você tem que fazer a visada de ré e faz a visada de Vant. Né? Então, por exemplo, instalei um equipamento, faça a visada de ré e faça a visada de Vant. Ah, é nivelamento simples? Beleza, então não mudei de lugar, a ré é a mesma. Agora no nivelamento composto, iniciei o levantamento, está aqui a ré, fiz Vant, fiz 2 Vants. Opa, cheguei num local onde eu não vou conseguir mais visualizar, vou mudar o equipamento de lugar. Então vou mudar o equipamento de lugar, vou pegar mais uma ré, outra ré e vou pegar os próximos Vants. Tá? Então isso aí é assim que é feito o nivelamento geométrico. Né? Então as visadas de Vant recebem denominações, isso que eu comentei agora, reforçando, né? De pontos intermediários, né? Pontos de mudanças, pontos intermediários e pontos de mudança. E estão sobre pontos cujas elevações se quer determinar. Então é a partir do momento que você mudou o equipamento, são denominados de pontos de mudança. Né? Então são pontos intermediários, as visadas de Vant, efetuadas até a penúltima estaca possível de ser vista de uma estação, através do nível. Então, os pontos intermediários são as estacas, né? São as visadas que você consegue visualizar, né? Até a penúltima estaca. Né? Então, esses são os pontos intermediários, mas o que é o importante e o que a gente não pode esquecer são os pontos de mudança. Por quê? Porque a partir do momento que você mudou o equipamento de lugar, é estabelecido um ponto de mudança. E o que deve ser levado em consideração isso? Que quando você faz uma mudança, você tem que obter a ré. E aí você dá continuidade usando como ré essa ré que você estabeleceu novamente. Não usar a ré que você iniciou o levantamento, tá? Só para vocês entenderem aí. Então tá aqui, né? Então, por exemplo, olha aqui. Vou tentar ser mais claro possível. Então vamos lá, nós estamos lá no pomar da Católica. Não é assim o terreno, né? Mas vamos supor. A gente pegou e instalamos o nível. Obtivemos a altura do instrumento, né? A altura do instrumento. Estabelecemos uma cota 100 e aí nós instalamos uma régua estadimétrica e obtivemos a ré, visada de ré. Aí, né? Aí vocês estão me ajudando, vocês estão fazendo levantamento, vocês são equipe. Na verdade, esse tipo de trabalho tem que ser em equipe, tem que ter o cara que está olhando na luneta, né, usando o nível, tem que ter uma pessoa para estar anotando todas as informações, tem que ter outra pessoa ajudando na baliza, na régua estadimétrica, instalando ela, né, de acordo com o nivelamento. Né? Então, no mínimo 3 pessoas aí para poder trabalhar, tem que ser um trabalho em equipe. Então, 3 pessoas, né? Então aí você instalou na primeira cota,
né? Então você viu aqui que tem uma elevação, né? Instalou a primeira cota, esse é um ponto intermediário. Aí você pegou, obteve a medida. Ah, como é que eu obtenho essa medida? Lembra lá? Fio superior, fio inferior, né? Fio superior e fio inferior, né? Fio superior, fio médio e fio inferior, né? Então você vai lá e obtém, calculou, né? Na verdade, desculpa, gente, isso é quando é um teodolito, né? Mas nesse caso aqui você pega só uma medida, né? Pega só uma medida, porque é esse que nós vamos fazer o nivelamento geométrico, não é o nivelamento trigonométrico, tá? Então, só recapitulando, aqui a gente pega só, porque o teodolito ele só tem um fio, ele só tem um fio, tá? Ele tem um vertical, que ajuda você a balizar junto com a régua estadimétrica, e ele tem um fio no meio. É essa medida no meio lá que você vai pegar a leitura, né? Então, beleza. Fez a leitura, ok. Anotou. Aí você tem aqui, consegue fazer a cota 2. Ainda dá para fazer, né? Olha aqui, ó. Dá para fazer a cota 2. Aí você pega e anota. Aí tá o balizeiro aqui segurando a régua estadimétrica e você tá fazendo isso aqui, ó, sinalizando para ele se movimentar de acordo com a linha divisada do nível. Beleza? Chegou aqui, não vai dar para pegar a visada aqui, ó, né? Não dá para pegar. Então, o que você tem que fazer? Mudar o equipamento de lugar. Então, você pega, tira ele daqui, né? Tira ele desse ponto e traz para esse. E aí estabelecer o quê? Um ponto de mudança. Então, aí o que você faz? Pega a nova ré, né? No caso até aqui, né? A ré está de metro. E pega a altura do equipamento, novamente, né? E no caso, aí por que a altura está vindo até aqui, né? Ué, mas como é que eu vou medir até aqui? É porque você estabeleceu uma cota, né? Você vai estabelecendo uma cota, então vai somando, que é o cálculo que vai ser explicado no próximo vídeo, né? Então, a altura do instrumento, então você vai somar a altura do instrumento a partir da cota, né? E aí através dos cálculos você consegue obter essa altura, né? Então, na verdade, você obtém essa medida até aqui, né? O restante você vai calcular através do método, da metodologia. E faz Svante, né? Que é outro ponto intermediário. E aí você finaliza o levantamento aqui na conta 3. Né? Então, na prática é isso daí. Tá? É assim que é feito o nivelamento geométrico composto. Qual que é o mais realizado? O composto. Principalmente no nosso caso na área rural. Né? Esse nível ele ajuda bastante a gente a fazer pegar o direcionamento para a construção de cerca também, né? Bastante interessante aí, tá? Então era mais para esclarecer, né? E aí, no caso, um cálculozinho, isso aí eu vou explicar no outro vídeo, né? Então, estando o aparelho devidamente instalado, você obtém a altura do instrumento, então você pega uma régua, uma trena, e vem a ser a altura do retículo médio. Então, olha só, você tem a altura do retículo médio, que é a cota da luneta, em relação à referência de nível. Então, a altura do instrumento sempre vai ser a cota mais a ré, né? Sempre vai ser a cota mais a ré. Por isso que a gente é definido a partir da cota do terreno. Ok, galera? Então, agora vai ter mais um vídeo que eu vou estar disponibilizando, né? Que já está lá no canal do YouTube, né? E para poder explicar como é que é feito o nivelamento. Tem lá um exemplo, né? Um exemplo no vídeo eu explicando passo a passo como é que são feitos esses cálculos. Beleza? Até mais.